queridos, eu quero compartilhar com vocês esse tema. E eu coloquei um videozinho lá para vocês, baseado em Amós 3:3. Deus, de forma retórica, fala com o seu povo, né? De forma retórica, ele fala com o seu povo assim: porventura andarão dois juntos, né? Se não estiverem de acordo. O que Deus está querendo dizer isso aqui? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando a gente fala em retórica, querido, a palavra, como a gente fala assim, essa aqui é uma retórica. A retórica, ela tem como objetivo levar você a entender aquilo que quer ser ensinado de uma forma mais fácil. Esse é o tipo de pergunta que qualquer um, tipo assim, saberia responder. Pode andar junto se não estiver de acordo? Claro que não. É disso que Deus está falando. E Deus, dentro do capítulo 3, se você quiser ler depois, vai ver que ele faz várias retóricas com o seu povo. Por quê? Porque não estava havendo um acordo entre eles. O povo não estava muito atento com relação ao que Deus estava dizendo. Deus falou assim: peraí, gente, está acontecendo alguma coisa. A gente não está se combinando. Então ele fala justamente sobre isso. É importante que vocês entendam que para andarmos juntos tem que haver acordo entre a gente. Amém? Tem que haver um acordo. Senão não dá para caminhar junto, né? Então, é esse o contexto que eu quero trazer para vocês sobre o Espírito Santo. A gente fala muito do Espírito Santo, canta muito sobre o Espírito Santo, não é assim? Mas a gente conhece o Espírito Santo? Se eu perguntasse, claro, eu não vou fazer isso aqui, até porque não é a questão, mas se eu perguntasse, quem é o Espírito Santo? Quem é esse Espírito Santo? Que a gente fala, que a gente canta canções que falam dele. Quem é na verdade o Espírito Santo? Que está, né, na bênção apostólica, quando a gente pega a bênção apostólica, né, fala da consolação do Espírito Santo. Quem é então o Espírito Santo? E aí veio isso no meu coração, porque eu vou compartilhar isso com a igreja para que a gente, né, conheça um pouco mais. Não que você não conheça, não saiba, aí conheça um pouco mais, sejam mais afinados, né, com o Espírito Santo. Porque dentro do contexto que nós estamos falando, se eu ando com ele, ele anda comigo, é importante que eu o conheça. É importante que eu saiba quem é ele, né? Eu até coloquei no vídeo: você leva alguém para dentro da sua casa que você não conhece? Compartilha as coisas com as pessoas que a gente não conhece? Não, mas a gente não ora, a gente não compartilha com o Espírito Santo, não adora ele, não exalta ele, a gente não afirma que ele está em nós, habita em nós. Então é importante que a gente conheça esse ser. Amém, queridos? Porque de repente a gente não está usufruindo, né, como precisamos ou como necessitamos usufruir do Espírito Santo que está com a gente, mas a gente desconhece e às vezes não estamos atentando para aquilo que de repente ele quer realizar. Falta de conhecimento, às vezes não usufruímos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o Espírito Santo, eu botei aqui, mas nem precisa botar aí não. Tá, Gabriel? Precisa botar aí sobre as 7 dispensações bíblicas, só para vocês entenderem. A Bíblia nos narra 7 dispensações. Essa atual que nós estamos vivendo é a dispensação que nós chamamos da graça. Todo mundo sabe disso, né? Nós vivemos no tempo da graça. O que é a graça? É a graça, é a graça, é a graça. Sabemos que a graça é um favor imerecido que Deus ministrou através do seu filho na cruz do Calvário. Nós entendemos isso. Só que essa ministração que nós falamos sobre ser essa dispensação, a dispensação da graça, é a mesma dispensação que nós falamos que é a do Espírito Santo. Por que a dispensação do Espírito Santo? Porque nós tivemos a dispensação em que o Pai se manifestou, tivemos a dispensação em que o Filho se manifestou, Jesus veio, mas que Jesus voltou, e quando Jesus foi, entrou então a dispensação do Espírito Santo, que veio, desceu lá em Atos capítulo 2, né, e está conosco até hoje, ok? E essa dispensação ela vai perdurar até a vinda do Senhor Jesus, quando a igreja que tem o Espírito Santo será retirada da terra. Porém, entretanto, nas dispensações que a Bíblia nos mostra, vocês vão lembrar agora, aqueles que conhecem um pouquinho mais sobre essas etapas, eu botei aqui só para a gente meditar. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Qual é a dispensação da inocência? A gente lembra o nome de quem? De Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Amém? É a dispensação da inocência.
A segunda dispensação é a dispensação da consciência. E a dispensação da consciência foi quando o homem foi expulso justamente do jardim do Éden pelo pecado que cometeu. Essa dispensação da consciência, ela foi até o dilúvio. Você lembra, pai? Deus matou todo mundo, literalmente, mandou tudo lá, todo mundo morreu, só a família de Noé permanece. Começa uma outra dispensação. Essa outra dispensação chama-se a dispensação do governo humano. E até onde vai esse povo da geração de Noé? Até onde acontece uma outra situação que vocês vão lembrar, que é chamada a Torre de Babel. Até ali todo mundo falava o mesmo idioma. Chegando ali, Deus envia a confusão das línguas e eles se espalham. Termina ali, e aí entra a dispensação da promessa. Porque depois que esse povo se espalhou, no meio desse povo, em determinado lugar, lá em um dos caldeus, vai lá Deus e chama Abraão, que nós chamamos de dispensação patriarcal. Chama Abraão, e de Abraão faz um povo para que ele se manifestasse ao mundo por meio desse povo, dessa que nós conhecemos como o povo de Israel nos nossos dias. Então é chamada dispensação da promessa, por conta de Deus ter feito promessa e aliança com Abraão. A outra dispensação é quando essa geração passa e entra Moisés. É chamada a dispensação da lei. A dispensação da lei por quê? Porque Deus deu as leis a Moisés para guiar o povo. Aí já não era mais Abraão, Isaac, Jacó. Agora era Moisés. Aí entrou outros períodos, que foi seguindo tudo por conta dessa lei. E essa lei durou até Jesus. Jesus morre. Amém? Então, até que dia essa lei prevalecia? Até a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, ele aparece com os seus discípulos, fala que ele precisava ser assunto ao céu para que o Espírito Santo pudesse vir. Então aí Jesus vai para o céu, termina esse período, que é a dispensação da lei, e vem o período da graça. Por que da graça? Porque é o período do Espírito Santo de Deus habitando em nós, falando conosco e nos revelando a graça e o amor de Deus, e nos convencendo desse amor através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Esse é o período da graça que nós vivemos, que é o período do Espírito Santo. Bom, pastor, até aí foram 6, se alguém estava contando, né? Mas qual é o sétimo período? Só para vocês terem noção que tem mais um período. Mas nós não vamos entrar sobre isso, que isso aí é outro assunto. Que, aliás, nem devemos entrar em detalhes, que é chamado Reino Milenar. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo vai voltar. E ele volta com quem? Com a igreja. No dia do arrebatamento, o Espírito Santo vai estar aqui. O processo da ressurreição se dará, enfim, a história é longa, e ele nos leva. E nós vamos encontrar com o Senhor. Vamos estar com o Senhor nos ares, vamos passar pelas bodas dos cordeiros. Vai haver o processo, que alguns textos da Bíblia falam que haverá, que é o processo da entrega de galardão mediante aquilo que cometemos e fizemos aqui com relação à igreja. O galardão que cada um vai receber. As nossas obras serão provadas pelo fogo, se elas forem de ouro, prata, ou feno ou madeira. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso vai acontecer durante o período de 7 anos lá no céu. E o couro está comendo aqui na terra. E eles significaram só ira de Deus, só taça de Deus sendo derramada e couro comendo, que é chamado de período de tribulação e grande tribulação. No período de 7 anos, quando se findar isso, todo o galardão foi estabelecido, Jesus volta com a sua igreja e estabelece durante 1000 anos o seu reino aqui na terra. Esse é o 7º período, que a Bíblia conta que é o reino milenar de Cristo. E aí esse período, conforme diz o texto, 1000 anos. Depois de 1000 anos, tem um grande trono branco, o juízo final, e aí toda essa era, todas essas dispensações se encerram. A única coisa que vai existir é a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Esse é o processo das 7 dispensações. Hoje nós estamos vivendo justamente esse processo da graça. E o processo da graça, quem está movendo esse processo é o Espírito Santo, que foi derramado em Atos capítulo 2. E nós vamos ver justamente isso.
Então, beleza, estamos vivendo no período do Espírito Santo, da graça, isso. Então, na verdade, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu coloquei aqui uma observação. Se eu perguntar ao Cássio, perguntar assim: Cássio, quem é você? Você se conhece? Sabe em que dia você nasceu? Você sabe mais ou menos a tua altura, teu peso, quem você é? Né? O que você aprendeu durante até agora os seus 55 anos de idade? Não, vai ensinar. Ou seja, você se conhece. Amém, Cássio? Não, eu sou assim, pastor. Eu sou bem nervoso, eu não sou bem nervoso, sou calmo, sou tranquilo, né? Às vezes alguém diz que a mulher conhece mais você do que você mesmo, né? Mas na verdade não, a gente conhece muito mais do que a mulher nos conhece. Pode ter certeza disso, né? É que a gente guarda segredos, os homens aí concordam comigo? A caixinha do nada, né? E a mulher também, gente. A gente conhece a mulher de conviver com ela, mas sempre tem, né? Coisas assim que a gente, uai, coisa, né? Mas por que nós somos assim? Mas nós nos conhecemos, sabemos quem somos. Sabemos quem somos. Então eu coloquei aqui: eu sei quem eu sou, mas quem é na verdade o Espírito Santo? E aí nós vamos aprender um pouquinho. Primeira coisa, quem é o Espírito Santo, querido? Vamos definir de forma resumida. O Espírito Santo é Deus. Ponto. É Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Essa palavra Trindade não existe na Bíblia, tá? Ela não existe na Bíblia, essa é uma Trindade. Ela é usada para compor, né, as três personalidades de Deus. Vamos colocar assim, se é que você vai entender. Ela compreende que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é o Espírito Santo. Uma vez entendido que essas partes são distintas e principalmente manifestam aos homens de forma distintas, então se deu a essa conjunção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Ele é um Deus trino. E por incrível que pareça, existem outras coisas que Deus faz nesse processo. Inclusive nós também somos trinos, chamada tricotomia humana. A gente já ouviu falar sobre tricotomia humana. A tricotomia humana, que vem da Trindade, ela é composta de quê? Corpo, alma e espírito. Trazemos conosco essa ideia de Deus, porque assim como Deus é, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ok? Então Deus, Ele tem essa composição, no sentido, estou falando composição para vocês entenderem, carinho, porque Ele é um só, mas Ele se manifesta por meio de si, por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, conforme nós falamos para vocês aqui. Vejamos então o Espírito Santo como Deus. Vamos lá aos nossos versículos, eu gosto de ler bastante, para a gente, se é que eu consigo, né? Vamos lá, Mateus capítulo 28, 19. Aí tu vai acelerando aí para mim, tá, Gabriel? Aí vocês vão indo aí também. Portanto, ide e ensinai todas as nações, Jesus falando, mandando a sua igreja, né, cumprir a grande comissão, batizando-as em nome de quem? Está escrito: do Pai e do Espírito Santo. Então são três pessoas distintas. O próprio Senhor Jesus deu essa ordenança do batismo, falando que o batismo deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele envolve esse contexto da Trindade, na verdade, para dizer que o Espírito Santo também faz parte dessa essência divina. Amém? Então o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um uau, poder, simplesmente por ser um poder. Não. O Espírito Santo, se Ele é Deus, Ele é um ser inteligente. Ele é um ser que pensa, raciocina e manifesta-se dessa forma. Verifiquemos algumas coisas a mais, queridos. Por que o Espírito Santo é Deus? Tem os atributos de Deus. Aí eu coloquei aqui só para a gente pontuar. Ele é eterno. E aí eu vou ler rapidamente. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, está falando desse Espírito, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. O que está dizendo? Que aquele processo se deu mediante o Espírito Santo para oferta a Deus. A Trindade está manifesta aqui de novo, nesse verso. Ele é onipresente. Por que onipresente? Porque Salmo 139, verso 7 diz o seguinte: para onde me irei do teu Espírito?
Está falando da divindade com relação ao Espírito. Ou para onde fugirei da tua face? Davi está dizendo: não tem como eu me esconder, porque o teu Espírito me contempla. Quando ele diz Espírito, queridos, ele está mencionando o Espírito, mas sempre lembrando que ele está mencionando um Deus como um todo. Amém? Precisamos entender isso. É só para a gente entender, é como um triângulo. Alguém tentou explicar a Trindade como um triângulo. O triângulo é um triângulo quando ele é compreendido pela sua existência, né? Como é que é essa figura geométrica, né? De três lados. Se tira um lado, deixa de ser triângulo. Juntou, virou triângulo. E essa figura geométrica que a gente chama de triângulo é composta de três lados. Porém, sem uma ela deixa de ser o que ela é. Deu para entender? É mais ou menos essa figura. Então Deus tem essas três facetas, vamos colocar assim, e biblicamente isso é manifesto. Por que ele é onisciente? 1 Coríntios no capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Assim que é o Espírito de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí tu fala assim: mas como é que isso funciona, pastor? É o Espírito de Deus, sim, porque está sempre é o Espírito Santo. Só que o próprio Jesus falou o seguinte: que Deus é o quê? É Espírito para aquela mulher. Importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. O que ele está querendo dizer? Que Deus também é um ser espiritual. Por esse motivo, o Espírito de Deus tem a ver com esse contexto da essência de Deus. Amém, amados? Vamos até aqui? Vocês estão comigo? Sim. Deu algum nó na cabeça? Está tranquilo? Seguindo o raciocínio. Segundo ponto que nós entendemos porque o Espírito Santo é Deus. Faz as mesmas obras que só Deus faz. Olha as obras atribuídas a ele. Gênesis no capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O se mover nos ensina que ele agia, ele estava no processo da criação. E aí quando Deus começa a narrar e diz que Deus haja isso, haja aquilo, é como se o Espírito Santo fosse o agente executor, mediante a ordem de executar as coisas aconteciam. É como Maria, né? Quando o anjo chegou para Maria e falou que ela teria um anjo, teria um filho, ela falou: Senhor, não é possível, não conheço varão, meio difícil. O que o anjo falou para ela? O Espírito do Senhor virá sobre ti. Entende, amados? Então o Espírito de Deus, ele tem esse poder de gerar vida, ele tem esse poder na criação, na regeneração. Quando Jesus fala para Nicodemos, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, é importante que você nasça da água, que é a água que está apontando para a palavra, o entendimento da palavra, mas ainda entendendo a palavra, é necessário que o Espírito Santo entre em você e faça o que for necessário. Jesus ensina que esse processo de levar ao homem, né, a reconhecer, é Ele quem nos faz entender com relação à justiça, pecado e do juízo. É Ele quem convence, é Ele quem penetra o coração do homem e leva o homem a entender isso. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Se você não entender, se você não deixar o Espírito Santo te convencer, você não vai nascer do Espírito. É importante que a palavra venha e que o Espírito te convença. Amém? Amém. Vamos lá. Ressurreição, olha que coisa linda sobre a ressurreição. 8:11 de Romanos. E se o Espírito daquele que dos mortos, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que ele está dizendo? O Espírito participa diretamente do processo da ressurreição. Participou do processo da ressurreição de Cristo e vai participar do processo da nossa ressurreição. Amém, queridos? Amém.
Terceira, é tratado como pessoa. Por quê? Ele é tratado como pessoa porque ele é um ser inteligente. Não é uma força, não é simplesmente alguma coisa, força motriz, né? Liga, não, peraí, calma. A coisa não funciona dessa forma. Aí tem alguns textos aqui, e eu preciso acelerar um pouquinho, né? Que falam justamente isso. Por que ele é tratado como uma pessoa na Bíblia? Justamente por isso. Atos 13, verso 2, diz que ele fala. O Espírito Santo servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou com aquele povo que estava jejuando, que estava orando, falou assim: olha, separe esses dois aqui. O Espírito Santo agindo, eu tenho chamado esses camaradas aqui, porque nós estamos aqui nesse caso, nós já estamos vivendo um período que nós chamamos de geração do Espírito Santo, da dispensação do Espírito Santo. É Ele quem está agindo, é Ele quem está fazendo, é Ele que está manifestando, é Ele que está realizando. Amém? Ele ensina, João 14, 26, Jesus fala isso: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha a ligação dos três: o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome. Por isso Jesus disse que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse, porque ia entrar então a dispensação do Espírito Santo, que o Filho já tinha cumprido a dele. E aí ele diz assim: vos ensinará, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ele ensina e nos faz lembrar, nos traz à memória aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que está escrito, aquilo que está registrado. Ele tem essa função. Amém, queridos? Ele também intercede. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Às vezes, querido, você não sabe nem falar, nem como orar, está sem força para orar. E aí, queridos, aí tem gente que pensa que é errado, mas não é errado não. Vou dar uma dica para vocês: quando não tiver força para orar por alguma situação, senta, fica ali parado, não fala nada, só fala assim: Espírito Santo, interceda por mim. Só isso, fica ali parado, querido. Deixa ele interceder, fica quietinho, não que calma. A Bíblia diz que não é pelo muito falar, diz que ele está intercedendo. Nesse momento que você não tem força, ele está intercedendo. O que o texto está querendo dizer é isso: ele te ajuda no momento das tuas fraquezas. Você não tem força para orar, ele ora por você. E a Bíblia diz que ele ora com gemidos inexprimíveis, ou seja, é como se ele colocasse o coração dele naquilo que ele está fazendo por você, sabe? Ele não faz de qualquer maneira, ele faz com intensidade. Às vezes ele até ora de qualquer maneira, né? Mas o Espírito Santo ele coloca intensidade no que ele faz. É isso que Paulo está dizendo: ele intercede com intensidade por nós. Ele se entristece, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Essa questão de selado ele fala numa outra etapa. O que ele está querendo dizer? Não entristeça ele. Por quê? Como assim? Se ele é só uma força, como é que ele se entristece? Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Se Deus se entristece, a Bíblia fala que Jesus se entristeceu, e o Espírito Santo também se entristece. A Bíblia fala que Jesus até chorou de tristeza, e diante e sobre Jerusalém, ele ainda chorando, ele fala: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu vi te juntar assim como a galinha, debaixo das suas asas um dos seus pintinhos, mas tu não o quiseste. E Jesus chora. Jesus chora lá quando Lázaro está morto e vê o povo em desespero. Jesus chora. Seres humanos, no sentido de
expressar, né? Expressar sentimento, porque nós somos assim. Nós temos, eles demonstram isso, são pessoas. E tem essa particularidade. Ele pode ser blasfemado. A Bíblia diz que tem gente que pode falar coisas com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, é um outro assunto. Não quero entrar nesse mérito, porque isso aqui também é um pouquinho mais complicado. Mas Mateus 12:31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. É sério. Mas só para você entender, para não ficar assim tão vago, a blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser praticada com aquele que já experimentou o Espírito Santo. Deu para entender isso? Sim. Quero ser bem claro, só para fechar. Por quê? Porque enquanto você não conhece, tudo que você falar é pura ignorância. Não é blasfêmia. A blasfêmia é para quem conhece, para quem experimenta, para quem vive experiências verdadeiras com o Espírito Santo. E qual é a blasfêmia no sentido então, pastor? Você negar o que você viveu, o que você experimentou, que aquilo que ele fez na sua vida, você atribui a outro ser, e não a ele, e o nega na sua vida. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, o ignorante, aquele que nunca experimentou, que nunca se converteu, nunca aceitou, nunca experimentou o agir do Espírito Santo, ele é incapaz de blasfemar. Por quê? Ele fala sobre aquilo que ele desconhece. E para esse a Bíblia fala que ele é ignorante. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo em que nós desconhecemos essa verdade. Deu para entender, amados? Estou sendo claro? Sim. Nesses pontos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, depois de meia-noite a gente senta. Vamos seguir, que é muita informação. De antemão, deixa eu já afirmar para vocês, que a hora normalmente hoje não dá. Quarta-feira que vem, na quarta-feira que vem, já até preparei para quarta-feira que vem. Nós queremos falar especificamente sobre o batismo com esse Espírito Santo. Amém. Então não perca na quarta-feira. Se você ainda não experimentou isso, nós vamos pegar na quarta. Se você ainda não falou em línguas e outras línguas, vamos falar sobre essa questão das línguas que a Bíblia relata. Nós vamos falar na próxima quarta-feira. E vamos orar no final, para aqueles que querem ter essa experiência com o Espírito Santo, de uma experiência intensa e até mesmo poder falar em línguas. Aquilo que você de repente escuta, eu acabei de falar aqui agora, outros falam. Que negócio é esse? Que idioma é esse? De onde vem? Alguns teólogos dizem que essa é a língua dos anjos que o Espírito Santo nos revela. Amém? E essa experiência está na Bíblia. Vamos lá. Ele pode ser blasfemado, ele dá dons. A palavra nos ensina, queridos, eu não vou falar sobre todos os dons que estão lá registrados em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas ele fala que todos os dons que estão lá, que são 9, diz assim, são 9, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem é que dá dom espiritual? Jesus Cristo? Não, é o Espírito Santo. É Ele que dá os dons espirituais. Por que Ele está dando? Porque esse é o tempo da dispensação do Espírito Santo. Ele distribui como Deus, sendo Ele o Espírito Santo, os dons para que possamos usar para a glória do nome dEle. Amém? Tudo isso que mostra que Ele não é uma força, mas alguém que tem vontade, sentimento, mente, enfim. Qual o local então que nós podemos encontrar o Espírito Santo? Aonde encontrar o Espírito Santo? Quem pode me dizer? Vocês vão ficar aqui. Vocês vão esquecer do bandeirante. Conversa. Como, queridos, encontrar o Espírito Santo? Orando, buscando a oração no jejum. Buscando. Orando. Orar. Ele está lá na igreja do Ganto, mas não está dando bandeirante. Nessa noite ele está visitando lá o Noroeste. Vamos olhar para o Noroeste, que ele hoje vai operar lá coisas tremendas. Lá no seu quarto, lá no seu O que você acha, gente? Não, Samambaia, né? Vamos correr para Samambaia.
Ele está dentro de nós. Dentro de nós, Ele está aqui, por quê? Porque eu estou aqui, Ele habita em nós. Então, o Espírito Santo, você pode se relacionar com Ele aqui? Sim. Entendo o que eu vou dizer, queridos, mas isso já aconteceu comigo, no banheiro da sua casa. Já aconteceu comigo, na rua, dirigindo. Eu tive que parar o carro, tamanha da presença de Deus, comigo na madrugada, sozinho, dirigindo. Tive que botar o carro no acostamento, porque eu não aguentava de falar em línguas. O Espírito Santo me tomou e eu sozinho com Deus. Pode falar contigo dentro de um ônibus, num coletivo com várias pessoas. Já aconteceu comigo, estou falando de coisas que aconteceram comigo. Na igreja o ambiente é mais propício, é verdade? Mas o Espírito Santo habita em você, então em qualquer lugar você pode se relacionar com Ele, falar com Ele e Ele falar com você. Amém? Qual o local então? Vamos lá. A Bíblia afirma, local de habitação do Espírito Santo. A Bíblia afirma claramente que o Espírito Santo habita nos crentes, ou seja, em todos que verdadeiramente receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa habitação não é simbólica, é real, é espiritual e permanente. Quando Ele vem, Ele habita e acabou. É a dispensação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, eu vou entrar na quarta-feira, tá? Que vem. Queremos falar sobre essa manifestação que aconteceu ali, inaugurando a igreja do Senhor Jesus e o agir. E por que Jesus ordenou que eles esperassem lá em Jerusalém até o Espírito Santo vir sobre eles? Não saiam enquanto o Espírito Santo não vier. E eles ficaram lá, 120 cabeçudão lá, 120. Jesus andou no meio deles, ficou para lá, para cá, foi embora, assunto do céu, e eles ficaram lá. Eles só saíram para pregar, para fazer a obra quando o Espírito Santo Deus veio sobre eles. Porque é a dispensação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que ia guiá-los, ia conduzi-los, ia levá-los, ia falar com eles, revelar a eles aquilo que era necessário. Então eles não podiam ir sem o Espírito Santo. Vamos colocar esses termos, né, na frente deles. Amém? Então vamos lá. Local, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse contexto. Alguns versículos que são principais para nós vivermos a verdade. Romanos capítulo 8, verso 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, estou falando desse Espírito, esse tal não é dele. Olha que coisa séria. Se o Espírito Santo não habita em você, se você não tem o Espírito, você não pertence a Ele. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece na conversão é o Espírito de Deus vir tomar você. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa, a gente vai falar isso em outra ocasião, é o Espírito Santo vir sobre você. É chamado o selo do Espírito Santo. Ele sela você, porque você vai ficar guardado mediante esse penhor que é o Espírito Santo até o dia do arrebatamento da igreja. Então você recebe o Espírito Santo no momento da conversão. É a imersão no corpo de Cristo. Para você entrar no corpo, você precisa fazer parte de um todo. E o ser todo é que o Espírito Santo possa estar em você. Amém? Amém. Vamos lá. Aqui fica claro, quem pertence a Cristo tem o Espírito Santo habitando dentro de si. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa séria isso aqui, queridos. Versos, capítulo 6, 19 também de 1 Coríntios. Vou ler para complementar rapidinho uma coisinha com vocês. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Olha que coisa séria. Que coisa, né? Vocês já pararam nessa conta? Isso é sério, queridos? Quantos crentes nós temos aqui? Dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Você não pertence a você. Entende o que está querendo dizer? Você é santuário, templo. Você é casa de Deus. O que isso quer dizer, pastor César? Quer dizer que você está aqui com o seu corpo para glorificar aquele que é Senhor desse santuário. Como assim? Destrinche um pouquinho melhor. Vou dar um exemplo aqui simples.
Eu tenho a minha casa junto com a minha esposa, certo? Nós temos a nossa casa. Quando você vai lá na nossa casa, aquela casa pertence a vocês? Não. Pertence a quem? A minha é. O que eu tenho que fazer, juntamente com a minha esposa? Cuidar bem dessa casa. É o nosso lar, é o nosso café, né? É o nosso lugar de sentarmos, conversarmos, enfim, de tudo que rola lá dentro. É a nossa casa, é a nossa intimidade, está ali. Então, tudo que a gente proporciona, a nossa casa, a gente está buscando o quê? O melhor para nós que somos os donos da casa. Deu para entender? O que eu quero dizer com isso? Que nós que entendemos que nós somos apenas a casa, e Ele é o Senhor dessa casa, nós temos que fazer o quê? Cuidar bem da casa, para que o Senhor da casa se alegre, para que Ele possa ficar contente conosco, para que Ele possa entender que nós estamos cuidando bem daquilo que pertence a Ele. Santuário, queridos, isso aqui é um santuário, vamos colocar assim. Imagine se você chega aqui, isso aqui está tudo sujo, poeirado, coisa no chão. Tem uma criança que vomitou no outro dia, não aconteceu não, só ilustrando. E o vômito está aqui até hoje, ninguém limpou. Pensa, eu tinha aqui uma bagunça, e olha assim, meu Deus, olha a bagunça na casa de Deus, não é assim? Que bagunça, gente. Ninguém está cuidando da casa de Deus, do santuário de Deus. Por que a gente cuida? O menino trabalha, deixa para o cheirosinho, não é verdade? Por quê? Porque isso aqui é um santuário, é um lugar onde o povo de Deus se reúne para que Deus possa se manifestar, falar conosco, nos instruir, nos ensinar. Isso aqui é um santuário, é um lugar de habitação de Deus, de manifestação da sua glória. Temos que cuidar, queridos. Inclusive a Bíblia faz referência sobre esse contexto de cuidar da casa e cuidar da casa de Deus. O aprovado para cuidar da casa de Deus, ele tem que ser aprovado em casa. A palavra de Deus fala, se ele não cuida nem da sua casa, como cuidará então das coisas de Deus? Entende o paralelo? Então é isso que nós temos que entender, querido. Então o meu corpo não é meu corpo, pertence ao Senhor. Eu tenho que cuidar dele. Então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo? Não. Por isso que a Bíblia fala, né? Quem roubava não rouba mais. Não rouba mais. Não mata mais. Quem se prostitui, mais. Não se prostitui mais. Assim, tirar tudo que você fazia com o corpo, que envergonhava a você mesmo e ao Deus Todo-Poderoso, e passar a praticar tudo com esse corpo que exalte o nome do Senhor. Amém. Foi claro? Amém. E falando nisso, então nós vamos falar agora de tatuagem. Ixi. Eu falo de tatuagem para vocês. Mas olha o que está tatuando. Entende o que eu estou falando, queridos? Só dei um toquezinho. Eu posso botar piercing, pastor, na minha língua, dentro do meu nariz, na minha orelha, nos meus mamilos, no meu umbigo. Será que eu posso decorar o meu corpo com essas coisas? Deixei você no ar, né? E vamos continuar. Estou estabelecendo uma doutrina nova, não. Só uma reflexão para a gente entender do que nós estamos cuidando. É do santuário de Deus. Então eu posso pegar esse santuário e me prostituir? Não posso. Eu posso pegar esse santuário e me deitar com mulheres da vida? Não. Eu posso pegar esse santuário, enfim, hoje Jesus, vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. Tudo é lícito, porém. Paulo diz isso, que todas as coisas me são lícitas. Aí vem quem está conversando comigo sobre maconha. Eu estava no ponto de casais. Perguntaram se podia usar? Alguém falou, pastor, eu estava falando sobre isso, né, sobre algumas coisas. Aí o pastor disse que usa maconha. A maconha está liberada. Eu falei, tá, e daí que a maconha está liberada? Eu sou santuário de Deus. Entende como é que é o negócio? Nem tudo convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo, mas nem todas as coisas edificam. Então eu, como santuário, eu não vou botar qualquer coisa no meu corpo. Entende o que eu quero dizer, queridos? Você não bota qualquer coisa dentro de um santuário. Não, aqui é um santuário, vamos botar uma máquina de lavar ali, né? E vamos passar a lavar a roupa suja. Não, a máquina de lavar tem que ir lá para lavar, lavanderia. Cada coisa tem seu lugar, irmãos.
Então eu preciso entender que eu, como santuário, tenho que preservar por esse corpo onde o Espírito Santo, o nome Espírito Santo habita. Amém? Tranquilo até aqui para vocês? Sim. Então, nós entendemos que por isso nós temos que cuidar da gente. Temos que cuidar, você não é, sabe? Você é o tabernáculo de Deus. Deus habita em você, o Espírito Santo está aí. João 14, 16, 17 diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Se Ele é Espírito da verdade, em mim não pode ter o quê? Mentira. Por isso que crente não mente. Sabe, crente não mente. Eu não posso viciar o meu corpo a nenhum tipo de droga. Isso que é santuário. Como é que o santuário de Deus vai estar escravizado? Seja lá que tipo de droga for. Não. Não pode. Eu não posso mentir. Assim como eu não posso mentir, eu entendo aí outro, mas também está dentro do contexto desses meus lábios que louvam e exaltam o nome do Senhor. Não pode falar palavras torpes, palavrões, xingamentos. Dá para entender? Por quê? Porque é o Espírito Santo que habita em mim, queridos. Então o que sai dos meus lábios são coisas santas. O meu corpo manifesta a santidade. É tanta coisa que eu para falar nessa hora, mas não dá mais. Oh meu Deus, nos ajuda. Espírito Santo nos ajuda. João 14, 23. Cadê o 17? Não li não? Para sempre, né? Consolador que fica convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, fala assim, eu. Isso é você. Mas vós o conheceis. Vocês conhecem o Espírito da verdade. Vocês conhecem o Espírito Santo. Por que vocês conhecem? Diz o texto: porque habita convosco e estará em vós. Você lembra que eu falei? Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo, se não houver uma aceitação. Se ele habita em mim, tem que ter acordo. Acordo aonde eu entendo que eu preciso me submeter à vontade desse ser, o Espírito Santo, que é Deus e que quer caminhar comigo, que habita em mim, mas que eu preciso estar de acordo com ele. É isso aí. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai, olha que coisa linda isso aqui, queridos. A Trindade manifesta na pessoa, e meu Pai o amará, e viremos. Olha o que ele está falando, viremos, está no plural. Ele está falando, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Jesus está falando, meu Pai o amará, eu e o Pai, nós viremos e faremos nele morada. E quem é que mora em nós? O Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho, representado no Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, é errado eu falar então, usando essa palavra, Trindade, habita em nós? Não. Porque o Espírito Santo faz parte dessa Trindade. E é isso que Jesus está falando aqui. E Gálatas, para terminar. Se você gostou, volta na quarta-feira. Se você voltou, volta na quarta-feira. Queremos falar da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Dentro disso, vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Vamos falar sobre falar em outras línguas. Vamos falar sobre o agir no sentido de cura feita pelo Espírito Santo. Diz assim, Gálatas 6, 4, 6. E porque sois filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quanto a isso nós não temos dúvida, né? Essa doutrina de sermos filhos de Deus nós já sabemos. Nós somos filhos. E aí ele diz, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, falando de Jesus, que clama Abba Pai. O que ele quer dizer? Que como nós somos filhos
de Deus, o Espírito Santo, que agiu na pessoa de Jesus, na condição de filho também da terra, é o mesmo que também foi liberado para agir nas nossas vidas. Vocês se lembram quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, com João Batista? A Bíblia narra que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz se ouviu do céu. Olha aí a Trindade de novo sendo manifesta. Jesus nas águas, lá com João Batista, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba veio sobre ele. João Batista viu e ouviu uma voz que do céu bradou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Deus, o Espírito Santo e o Filho nas águas. E assim é isso que ele está falando. Assim como nós somos filhos, o Espírito de seu Filho que veio sobre ele também vem sobre nós. E aí, queridos, a gente entende isso aqui de uma forma muito tranquila. Quando foi que esse Espírito verdadeiramente veio para habitar de forma definitiva? Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem para permanecer para todo sempre, até o dia do arrebatamento da igreja. Quando Jesus fala: "Eis que eu estarei convosco todos os dias", ele está se referindo à terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo habita em nós, está conosco e vai permanecer conosco. O Consolador, aquele que nos quer verdade, aquele que nos ensina, aquele que fala, aquele que se entristece, aquele que intercede, ele está conosco. É a dispensação do Espírito Santo, a sexta dispensação e a última até o arrebatamento da igreja. Depois disso, só o milênio. Então, querido, não entristeça o Espírito Santo, porque entristecendo a ele, se entristece o próprio Deus. E se é Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, fala para a pessoa que está do seu lado assim: você não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa. Dá para você entender isso, querido? Quem você é? Pouca coisa não. Se a própria Trindade da representatividade do seu Espírito Santo habita em nós, olha que privilégio, olha que privilégio. Vamos conhecer mais do Espírito Santo, queridos. Vamos nos relacionar. Não é errado você orar ao Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me guia, Espírito Santo toca aqui, Espírito Santo me cura aqui. Não é errado, até porque os dons do Espírito, os dons que se manifestam é através do Espírito Santo. Ele que está agindo, é a dispensação do Espírito Santo, é o tempo do Espírito Santo agir na terra. Ele vai continuar agindo, ele vai continuar intercedendo pela sua igreja, ele vai continuar rogando por nós, ele vai continuar nos ajudando. Deu para você entender essas duas etapas aqui agora? Quem ele é e onde ele habita? Ele é o próprio Deus que habita em nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso?